Agora nós já estamos ao vivo. Gente, desculpe o atraso aí, problemas técnicos para variar, né? Nós já estamos acostumados já. Tem dia que para o som, tem dia que para a imagem, vai assim. Gente, dona Ana, Flávia, obrigado de terem aceitado o convite. Boa noite. É uma alegria muito grande para a gente. A Flávia e a senhora sempre estavam aqui com a gente quando era presencial. E agora, nesse projeto das parábolas, eu só vou falar para vocês rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês, mas começou, para variar, né, de uma intuição, e muitas pessoas estão usando a parábola que a gente está fazendo nesse tempinho de meia hora como evangelho no lar. Sim. Tinha muita gente que falava para a gente que não faço, porque meu marido não faz, meu filho não faz, é para fazer sozinho, é chato. E aí surgiu a ideia, então tem muita gente, vocês vão perceber depois nos comentários, que tem usado esse tempo da parábola, que é mais ou menos o que a gente usa para o Evangelho no Lar, para fazer o Evangelho no Lar. Tem sido bem bacana nesse sentido. Tá bom? Gente, vou deixar vocês fazerem, porque hoje eu já atrapalhei aqui com tudo com a internet. E aí no finalzinho a gente se fala só para se despedir. Tá bom? Tchau. Tchau. Então, pessoal, gostaria de dar boa noite a todos. Eu peço desculpa também que aqui aconteceram uns problemas técnicos, né? Antes de a gente entrar ao vivo aí com vocês. Então, é com muito carinho, com muito amor que nós estamos juntos, né? Um orgulho, eu junto dessa pessoa tão querida, que me ensinou tudo da vida e do espiritismo também. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? Agradeço ao Alexandre por essa oportunidade, ao Centro Espírito Amigos do Bem, a todos, a Ana, que sempre recebe a gente com tanto carinho, e com muito, muito mesmo carinho, a gente preparou essa parábola para vocês, e vamos compartilhar juntos, né? Porque a gente aprende junto, na verdade. E como eu assisti a parábola que teve 2 irmãos que fizeram antes de nós, a parábola do fariseu e do publicano, se eu não me engano, acho que Isa e Flávio, meu xará, fizeram muito bem feita a parábola, e a gente agora vai tentar somar junto com a deles, que eles já fizeram sobre esse tema. Mas como eu conversei com o Alexandre, cada um tem uma visão na hora de passar, então a gente vai passar na nossa visão para vocês, tá? Então eu vou passar a palavra para essa pessoa aqui, para minha mãe, e ela vai começar, então, a falar sobre a parábola. Antes, gente, vamos fazer a oração, como disse minha mãe, né? A gente vai fazer uma prece, já que esse capítulo é sobre a oração, então a gente queria fazer uma oração juntos. Então, vamos lá. Gostaria agora, então, que todos pudessem fechar os seus olhos, né? Mentalizar nosso Mestre Jesus, nosso Pai maior. Agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos evoluindo, estarmos progredindo, por essa oportunidade de mais uma vez, de mais um dia aqui estarmos juntos. Que essa passagem do Evangelho hoje possa servir de luz no caminho de cada um de nós, nos auxiliando a uma autorreflexão, a uma autoanálise de nós mesmos, para nos conhecermos, para refletir em quem somos e o que desejamos ser. Pessoal, e só antes de começar, eu queria fazer uma oração. A gente sabe que não precisa ser nada decorada, né? Mas essa oração, ela me acompanha sempre, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando de pandemia, um momento novo para todos nós. Ela sempre transmite serenidade. Então, é uma oração que eu não decoro, eu não consigo decorar, então eu tenho ela escrita e eu quero fazer antes de a gente começar, tá? Então, é a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz. Aceitando como ele aceitou este mundo, tal como é, e não como eu queria que fosse, confiando que ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida
e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Pedimos então a Jesus que nos abençoe, que nos oriente, que possamos receber do alto todas as bênçãos nesse momento e que realmente possamos sair hoje mais alegres e felizes do que quando aqui chegamos, e que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai fazer a parábola do fariseu e do publicano. É um pouquinho mais alto. Que está no capítulo 27, no Pedi e obtereis. É sobre a prece, a qualidade da prece. A gente sempre imagina que o capítulo 27 é o último do Evangelho, mas não é, porque no capítulo 28 os Espíritos nos ditam um monte de preces para que aquelas pessoas que não conseguem falar com Deus tenham uma chance de falar a prece ditada por eles. Quer dizer, a ênfase que os Espíritos deram para a prece, que a gente entenda o quanto é necessária a prece, o quanto é importante a prece, o quanto a gente precisa da prece diariamente em nossa vida. Então, vamos ler a parábola, né? Então, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está em Lucas 18, ao 9 e a 14. Certo? Pessoal, então, assim, né, em cima da parábola, lembrando que as parábolas, elas sempre são histórias aí que Jesus, né, usava, né, para trazer tantas lições para nós. E lições essas, né, que ele passou lá, né, há mais de 2000 anos atrás, tão atuais, na verdade, né? Cada passagem de Jesus, ela é atual, ela é para nós agora, né? Não só naquela época, a gente consegue usar ela para nós agora. Então, assim, a primeiro momento, o que a gente enxerga é a mensagem que Jesus quis passar para nós com relação aos 2 personagens. Na verdade, ele queria colocar a gente numa autorreflexão, certo? Mas quem são os 2 personagens da história? Então, vamos lembrar, né, os personagens aí bíblicos. O fariseu, quem era? O fariseu, ele, na época, né, de Cristo, eles eram vistos pelos homens da época como homens de bem, homens bons, aqueles estudiosos da lei, né, das leis, cumpridores das leis aí de Moisés, né? Então, eles eram tidos como pessoas exemplares, pessoas do bem realmente. Ele nos mostra, né, só que assim, por que Jesus enfatizou o fariseu? Porque o fariseu, ele era um homem, apesar dele ser conhecedor da lei, apesar dele ser seguidor das leis, ele era vaidoso, né? Julgava o próximo e não perdoava, né? Aquele que julgava e não perdoava. Na verdade, ele era um hipócrita, vivia de aparências e muito orgulhoso, pois em sua prece ele não pedia, né? Ele em nenhum momento ele pediu ou ele agradeceu. O que ele fez, na verdade? Ele só colocou as qualidades dele, eu que não sou como esse publicano. Então, ele não precisa de nada, né? Esse fariseu, ele não estava precisando de nada, ele já sabia, ele já achava
que ele tinha tudo, que ele já era bom, perfeito, então ele não precisava mudar nada, nem pedir nada, nem perdoar, nem pedir perdão, ele se enxergava perfeito. Então, olha o tamanho do orgulho do fariseu. E, como eu disse, né, Jesus quer trazer a parábola para nós, não lá atrás, no fariseu, mas para nós, né? Quem é esse fariseu? Nós, como espíritas, né, conhecedores aí da verdade, né, que o Espiritismo nos traz toda essa verdade, toda essa informação. Então, será que às vezes a gente, por conhecer, né, por saber, será que a gente não julga? Então, assim, fazer uma autorreflexão, né, que com esse fariseu que Jesus colocou, ele não está tão distante de nós, né, e como eu sempre digo, não é para olhar o próximo, não é para olhar o vizinho, né? Não é para apontar, ela tem os defeitos, eu não, eu sou perfeita. Sim. Né? Esse é o nosso hábito, então a gente estuda, a gente aprende, então a gente começa a ver que o outro aqui, ó, não aprendeu, não pôs em prática. Então, assim, mas lembrar, né, que o outro é o nosso espelho, que Jesus coloca o outro na nossa vida, os nossos irmãos na nossa vida, porque eles são espelho para nós, para que a gente possa visualizar os nossos defeitos. E não os defeitos dele, não interessa para nós o defeito do outro, interessa o nosso. Então, assim, conhecer os nossos defeitos, as nossas imperfeições, não é nada de mal, né? Até eu assisti uma palestra do Edgar, e ele falou sobre isso, né? Do quão importante é a gente fazer essa reflexão de nós mesmos, de conhecer aquilo que não é legal, porque nós temos ainda, né? Se nós estamos nesse mundo de prova e expiação, nós temos um quê de fariseu em nós, né? O orgulho, vaidade, enfim, cada um sabe o seu, mas nós trazemos essa bagagem conosco, que a gente devagarzinho não vai deixar tudo de uma vez, porque não é assim rapidamente que a gente sobe essa escada, mas é devagarzinho, é reconhecendo os nossos erros. Então, assim, vamos trazer esse fariseu para nós, né? Olharmos para dentro de nós, se nós não estamos sendo como fariseu. Ah, não, na prece eu não sou assim. Na prece eu falo de coração, mas e no dia a dia? E eu não estou pensando no meu semelhante, no erro do meu semelhante? Então, é esse personagem que Jesus coloca para nós. E o publicano, ele coloca um outro personagem, né? São opostos. Enquanto o fariseu, pelo povo da época, ele era visto como um homem de bem, conhecedor de leis, né? Das leis de Moisés, seguidor, enfim. Como ele era visto como um homem de bem, o publicano era o contrário. O publicano era aquele cara que cobrava impostos, né, que pegava o dinheiro do povo, dos judeus, né, ele pegava para dar para os romanos, mas ele também muitas vezes se enriquecia por fazer isso, por retirar os impostos, ele se enriquecia dessa forma. Então, assim, o publicano era o contrário do fariseu na visão do povo judeu da época. O publicano era um homem mal visto socialmente. Por quê? Porque ele se aproveitava, né, do dinheiro das pessoas. Então, ninguém gostava dele. Os judeus gostavam do fariseu e não do publicano. Então, assim, só que ali, né, no momento de prece, quem se mostrou humilde, quem se mostrou orgulhoso? O publicano se fez totalmente de humilde, né? Ele diminuiu, ele não tinha nem coragem de erguer, levantar os olhos, né? Então, aos olhos do homem, realmente ele era um homem de má vida. Mas, e a visão de Jesus? O que Jesus mostrou para a gente? Que ele era humilde, porque usava de sua sinceridade. Então, aí, essa sinceridade que a gente tem que ter conosco, consigo mesmo, né? Buscar, reconhecer os nossos defeitos, né? Não precisa ninguém apontar. Se a gente fizer uma reflexão ao deitarmos na cama, pensarmos, né, dos nossos gostos, nossos desejos, a gente consegue se conhecer, a gente sabe o que tem para melhorar e o que não tem. E principalmente, se a gente está vendo no outro, aquilo que a gente vê no outro, eu não vejo nada nela, ela que vê em mim, viu, gente? Mãe, vocês sabem como é, né? Tô brincando. Mas a gente vê o defeito do outro,
na verdade, é o nosso, né? Meu marido tá lá me assistindo, ele deve estar falando, tá vendo? Eu só vejo perfeição, viu, gente? Pode ter certeza. Pode ser. A gente vê sempre perfeição, né? Aqui ela acabou falando a minha parte. Eu falo muito. Ela já acabou falando a minha parte. Ir. Então, a gente tem que fazer essa autorreflexão e buscar nos corrigir, né? Jesus sabe onde a gente erra. E a gente erra muito. A gente julga muito. Quando a gente vê uma pessoa, como a gente julga, né? A gente julga demais. Ah, eu não sou assim. Eu não sou desse jeito. A gente é pior. Então, quando a gente vê a pessoa cometer um erro, como a gente fala, né? Ah, eu não faria isso. Será? Será que no lugar dele, a gente não faria 10 vezes pior? Então, a gente é muito como o fariseu, né? A gente é muito igual ao fariseu. Eu não faria isso, de jeito nenhum, imagina. Nossa, eu não faria. Faria, sim, 10 vezes pior. Então, a gente é bem fariseu ainda. Estamos, por mais que aprendamos, por mais que estudamos, e nós espíritas não podemos falar que não sabemos, porque aprendemos muito, estudamos muito, mas muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Porque na hora de colocar em prática, não pomos. Vale a pena ressaltar também, como a senhora colocou, que a gente conhece, que já foi nos dito isso, a quem muito foi dado, muito será pedido. E isso vale para o fariseu. Ele era o conhecedor da lei. Ele era o conhecedor da lei. Exatamente. O publicano não. Não, então, ele não conhecia. Quem deveria ser mais humilde ali, né? O fariseu. E outra coisa, gente, que eu pesquisei, quando o fariseu falava no templo, ele não fazia oração em voz baixa, tá? Em voz alta. Ele fazia em voz alta. Então, tudo aquilo que ele falou, que eu não sou como esse publicano, enfim... Ele falou em voz alta. O publicano ouviu tudo. Então, imagina o quão ele humilhou, né? Que oração é essa, gente? Né? E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, não com oração, mas com atitudes. Exato. Com atitudes. A gente costuma muito apontar o dedinho, né? A gente costuma muito apontar o dedinho. Só que a gente se esquece que quando a gente aponta um, o outro se volta pra gente. Tem aqui, ó, quantos estão para nós, né? Só, né? Aponta pra gente. Então, a gente se esquece muito disso, infelizmente. E aí, pessoal, tem uma questão, parece que eu estou falando com meus alunos, eu estou fazendo tanta live, gente, que para mim virou normal já conversar assim. Mas vamos lá. Para mim, não. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que faz a gente refletir sobre esse assunto, né, da autorreflexão. A questão 919 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é essa, né, de Kardec. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é essa busca que nós devemos fazer, né? O fariseu, que é o nosso personagem aí, nessas falas que ele colocou, que Jesus colocou para nós, ele mostra que ele não conhece a si mesmo, né? Que ele conhece a todos, mas ele não está voltado para si, ele não está buscando, né, o que ele é de verdade, né? E a gente, né? Imagina o orgulho da gente que impede que a gente se conheça a si mesmo, né? Que a gente conheça os nossos defeitos. É muito difícil para a gente falar, não, isso sou eu, não é o outro, é eu. Então, esses defeitos nossos, a gente procura encobrir. E não é pra gente ficar triste com eles, viu, gente? Porque faz parte de mim, faz parte da minha mãe, faz parte de cada um de nós aqui ainda, né? Poucos são os nossos irmãos que vêm aqui com missão, que são missionários realmente, que são Chico Xavier. Então, a gente conta aí nos dedos quantos. A maioria de nós estamos no mesmo nível. Faz parte do nosso aprendizado. Sim, então assim, nossa, é uma coisa importante também, a gente não pode tanto se cobrar por não ter essa perfeição, porque isso é orgulho também. É orgulho, né? Com certeza. A gente já querer ser perfeita é questão de orgulho. Não é assim. Faz parte do aprendizado de cada um. Assim como uma criança na escola erra a escrever as primeiras letras, nós também vamos errar, até ser humilde de verdade. Com certeza. A humildade, ela é uma virtude.
E a virtude tem que se adquirir. Então, é muito difícil adquirir uma virtude. E quem realmente é humilde, nem sabe que é humilde. É nato nele, é uma virtude adquirida. Sim. Então, ele nem sabe que ele é humilde, né? Então, voltando agora para a parábola sobre a oração, né? Que ele está falando da oração. Jesus trouxe a oração ali para a gente. Então, ao invés de a gente, né, se preocupar, então, como o outro faz oração, ou o outro, enfim, qual é o nosso exemplo? O nosso exemplo é o Mestre, né? É o Mestre Jesus que tanto orava, né? Ele ensinou, né, a maior oração que a gente tem aí, que é o Pai Nosso, mas ele também, nas passagens bíblicas, a gente vê o quanto ele falava com o Pai, o quanto que ele conversava, né? E isso é tão importante, ele mostrou pra gente que falar com o Pai não é falar com o Pai lá no pedestal que o Pai tá e nós aqui embaixo, não, ele é o Pai, gente, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe aí, né? A gente quer que o filho corrija, mas a gente tem tanto amor pelo filho da gente, imaginem o Pai Celestial, nosso Criador, né, que é perfeito, e a gente, assim, como pais, a gente já tem um amor tão grande. Então, imaginem o Pai Celestial, nosso Criador, o quanto Ele nos ama. Então, a gente não precisa criar essa, né, essa hierarquia. Jesus, nossa, sim, ele é um espírito muito mais evoluído que nós, mas é nosso irmão. É nosso irmão, gente. Ele quer que a gente fale com ele, como se a gente estivesse olhando no olho dele. É assim que a gente precisa conversar com o mestre, é assim que a gente precisa conversar com o Pai, é conversar mesmo, é tirar o que está no nosso coração. Na verdade, o Pai nem precisa que a gente fale, mas falar é um gesto de humildade, né? Demonstra humildade. Sim. Então, assim, como Jesus... E Jesus orava? Jesus fazia prece? E sim. como? E como fazia? Sim. Mas o que ele pedia? O que ele pedia? Ele pedia por nós, né? Principalmente por nós. Mas ele pediu por ele? Sim. Pediu. Afasta de mim isso, mas que se faça a tua vontade. Essa oração que eu fiz no começo da serenidade, pessoal, ó, ele coloca no fim, né? Entregue a sua vontade. Aí é uma coisa que a gente esquece, né? Porque a gente acha que o que a gente quer é o melhor pra gente, mas nem sempre é. Mesmo no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Sempre isso, né? E não a minha. Sempre colocado dessa forma para nós. Então, o Cristo é um modelo, né? O Cristo é um modelo de humildade ele pediu, mas ele não fugiu daquilo que era dele, né? Nós temos que encerrar, né, Alexandre? Já tem gente me cutucando aqui, ó. E o papo tá bom, tem gente falando para não parar, né? Tá ótimo. Dá para terminar mais um pouquinho? Claro, vai lá. Então vai, mãe, só vai mais aí. E o que é oração? O que a gente pode fazer na oração? Para que é? Para louvar, para pedir. É uma questão do livro do Evangelho, do livro dos Espíritos. E para agradecer, também, né? A gente, aqui no livro dos Espíritos, a prece é um ato de adoração, né? Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. E pela prece a gente pode propor 3 coisas, né? Louvar, pedir e agradecer, né? Então, são 3 coisas que a gente pode fazer através da prece. Que a gente deve, que a gente deve fazer diariamente, né? Que louvar seria, né? Reconhecer que Deus. Tudo é de Deus, tudo que o fariseu dele, não mostrou. Inclusive a nossa vida, né? O fariseu é ele, né? Ele que, né? Agradecer por tudo que temos, né? E no próprio Pai Nosso, Jesus nos mostra isso, né? Então, é louvar, pedir e agradecer. Então, louvar é reconhecer que tudo vem de Deus, nada de mim, nada é meu de verdade. Tudo é do Pai, né? Agradecer e pedir são atos, são gestos de humildade. Com certeza. Né? E aí, assim, para a gente encerrar, né? Veio uma pergunta, né? Que eu já até disse. Por que orar se Deus ouve até as palavras que a gente não fala? Deus sabe de tudo, né? Não tem como se esconder de Deus. Então, por que orar? Se Deus ouve até o que a gente não diz. Porque para orar é preciso ter
humildade, né? Para a gente pedir é um gesto de humildade, gente, né? Pedir sinceramente, né? Reconhecer os nossos erros é um gesto de humildade. Então, porque orar é extremamente importante? Porque demonstra humildade, né, mãe? Exatamente. E aí, tem mais coisas, mas eu ficaria aqui muito mais tempo. Então, para encerrar mesmo, tem uma historinha que a gente gosta de falar ela. Minha mãe tem uma outra mais simplesinha, mas essa historinha aqui, quando eu estava pesquisando, ela é muito interessante. Eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, mas vamos a ela. É a historinha de Jesus e José. É uma historinha que ele não é José o pai, né, aqui de Jesus, mas é o José depois já. Então, havia um certo homem, analfabeto e bem simples. Pessoal, meu gato tá fazendo barulho aqui. Havia um homem, então, analfabeto e bem simples, que se chamava José. Ele gostava de Jesus. Por isso, todos os dias entrava na igreja para visitar o seu amigo Jesus, né? Nosso amigo, nosso irmão. Presente no sacrário, né? Ele era católico. Suas visitas eram bem rápidas. Ele entrava e dizia: oi, Jesus, eu sou José. Vim visitar o Senhor. Dava um sorriso para Jesus e ia embora. Fez isso durante vários anos. Um dia, o José ficou doente e foi internado no hospital. Lá, sua alegria era tanta que impressionou a todos. Os doentes mais tristes da enfermaria passaram a ser também alegres e dar risadas. Uma irmã que trabalhava na enfermaria um dia perguntou a ele: por que o senhor é sempre tão alegre? E ele respondeu: é por causa da visita que eu recebo todos os dias. Aí a irmã achou estranho, porque nunca viu ninguém entrar na enfermaria para visitá-lo. E perguntou: quem visita o senhor? Ele respondeu: é Jesus. Todos os dias ele vem aqui e me diz: oi, José, eu sou Jesus. Eu vim visitar você. Depois ele dá um sorriso para mim e vai embora. Então, pessoal, tem uma oração mais simples que essa. Oi, Jesus, eu sou o José, eu vim te visitar. Ele falava isso de coração, é o resumo, né? Mas para quem tem dificuldade de oração, como disse minha mãe, existe um capítulo todo do Evangelho que ele não deve ser esquecido, que é o capítulo 28, de preces coletâneas espíritas, né? Que vem dos espíritos, que vem para nos ajudar a orar, principalmente quando a gente está passando alguma dificuldade, aí é mais difícil, né? E a gente tem o costume de ligar para as pessoas que, né, realmente devem fazer isso. A gente pede oração, mas se a gente abrir naquele capítulo de preces, ajuda muito, tá? Então, era essa mensagem que a gente queria passar. Você tem uma frasezinha também, né? É aquele do preto velho, né? Que ele chegava para trabalhar e ele falava, tirava o chapéu, preto velho, tá aqui. Só então, isso. É uma oração, né? É o que sai daqui, né, gente? É o que sai daqui, da nossa sinceridade. Alexandre, desculpa as interferências, o gato aqui. É tudo especial aqui. Gente, foi ótimo. Bom, depois vocês entrem com calma, vocês conseguem ver os comentários e tal. Muita gente agradecendo aquilo que eu falei para vocês, muita gente tem usado como evangelho, muita gente elogiando, muita gente agradecendo o carinho de vocês, e nós também, né? Como eu falei para vocês, foi uma alegria muito grande. A gente começou fazendo sempre com casais, com alguém da família, que é aquilo que eu comentei com a Flávia. A ideia era justamente a gente trazer esse vínculo, né? A gente trazer o marido e mulher, agora vocês com mãe e filha, faz 2 semanas fez o meu irmão. Minha professora também. O meu sobrinho, Então, a ideia é realmente essa. E Flávia e Dona Ana, a gente tem percebido, e tem sido uma alegria muito grande para a gente, quando fazendo as lives, que nós descobrimos que tem espíritas que realmente gostam do Evangelho. Vocês acreditam nisso? Sim. O Evangelho é o livro, né? Eu falo que o Evangelho, ele é... Se você tem problema, a solução está nele. Está nele, tudo é ele. E aí, o que eu queria falar para vocês, essas pessoas... Nós vamos tratar desse assunto já lá em Araraquara. As pessoas estão procurando esse tipo de conversa. Sincera, simples, que chegue ao coração das pessoas. A gente tem percebido, claro, que nós temos grandes vultos aí na doutrina, que tem um conhecimento absurdo, mas que está muito distante do dia a dia das pessoas. Isso a gente tem percebido nas transmissões, nos bate-papos que a gente tem feito. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite.
Foi uma noite muito agradável. E boa noite. Depois vocês entram para ver os comentários, tem muito comentário bacana. Alexandre, obrigada de coração, foi muito bom, foi um prazer, viu? Nós que agradecemos. Vocês também, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.